prevenção e a terapia, né? Como ficou redigido lá para a aula de hoje. Antes da gente começar, eu queria, e antes de me apresentar também, mais formalmente, vamos dizer assim, para auxiliar na nossa discussão, só que cada um falasse ou colocasse o nome, a área de formação e a área de interesse de estudo e pesquisa. Já adiantando, eu sou da educação física, mas não sei se é o caso de todos aqui. Acredito que não, né? No programa de doutoramento, como o da Unirio, provavelmente há diversas áreas de formação. Então, podem ficar à vontade para colocar ou no chat ou abrir o microfone. A Silvia, da enfermagem, ok. Vanessa também. Cláudia, da fisioterapia, legal. Alguém da educação física, pessoal? Maria. Oi, professor, boa tarde. Lúcio aqui falando. Sou da educação física, estou trabalhando, sou orientando o professor Estélio e estou trabalhando com idosos. Né? Ô, Lúcio, autonomia funcional. Eu lembro de você, de Aracaju, não é? Isso. Pronto. Legal, prazer revê-lo. Eu também, igualmente. Bacana. Guilherme, da educação física e fisioterapia. Maria Tereza, da enfermagem. Ok. Franciane também da enfermagem, assim como a Thaís. Legal. Bom, Alex, educação física. Bacana. Eu acho que, assim, não só Fernando, da área de nutrição, né, e doenças crônicas, eu acho que não só o programa e a disciplina vão contemplar essa atuação multiprofissional, mas acredito que o que a gente vai conversar hoje também se enquadra facilmente nisso, porque quando a gente pensa em condições como a obesidade, a síndrome metabólica, a gente precisa entender que essa abordagem precisa ser multidisciplinar, né? Isso aumenta a chance de sucesso. Ana, da enfermagem e pedagogia. Legal. Douglas, da enfermagem. Okay. Pessoal, eu vou começar a compartilhar a tela para a gente começar finalmente, a conversar sobre o nosso tema. Deixa eu compartilhar aqui. Todos veem aqui o primeiro slide? De vez em quando eu volto aqui para ver se... Ok, para ver se tem alguma movimentação no chat. Como vocês viram lá no grupo e também no programa da disciplina, meu nome é Guilherme Rosa, eu sou professor de educação física, também fui orientando do professor Estélio no mestrado e no doutorado, mestrado na área de ciência da motricidade humana, e o doutorado em enfermagem e biociências, esse mesmo programa de doutoramento que vocês estão cursando. Agora, na semana passada, na verdade, fez 6 anos a minha defesa, e de lá para cá, o que aconteceu foi a conclusão do meu pós-doutorado em fisiologia do exercício e desempenho humano. Então, eu sempre, desde o mestrado, eu venho trabalhando juntamente com o professor Estélio e alguns outros colegas do Labim, nessa área de obesidade e síndrome metabólica, de modo que é um prazer estar falando com vocês a respeito desse tema na casa onde eu me formei doutor. E hoje eu também atuo como professor do Departamento de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Para que a gente possa tratar da nossa temática e realmente discutir, já adianto que essa apresentação que a gente vai trabalhar, eu vou disponibilizar integralmente para vocês lá no grupo da disciplina. E queria que vocês ficassem bem à vontade para fazer qualquer intervenção, mesmo durante a minha fala. Basta pedir a palavra, abrir o microfone e se colocar sem problema nenhum, para que a gente possa fazer a troca e que essa troca seja enriquecedora para todos nós, tá bom? Então, não precisa esperar terminar, podem ficar à vontade. A apresentação em si, ela não é muito extensa em comparação ao tempo que a gente tem disponível, justamente para que a gente possa fazer a nossa discussão, tá? Antes de seguir adiante... Ok. Antes de seguir, eu queria perguntar se todos vocês tiveram oportunidade de fazer a leitura dos artigos que eu disponibilizei lá na pasta da disciplina, sobre o nosso tema, sobre a síndrome metabólica. Todo mundo conseguiu fazer a leitura? Quem conseguiu, gostaria de comentar alguma coisa sobre os artigos antes da gente iniciar? Fala, prof. Boa tarde, tudo bem? É o Nutri, Fernando. Boa tarde, Fernando. Tudo beleza. São dois artigos muito interessantes, né? Até porque eles contextualizam clinicamente bem a questão do diagnóstico da síndrome metabólica, assim como suas causas e consequências, né? Eu trabalho com pacientes crônicos todos os dias, com excesso de peso e as comorbidades. E, inclusive, tem um TCC que eu vou apresentar junto com um aluno na minha faculdade, exatamente sobre prevalência. É um estudo de prevalência no ambulatório de nutrição, e eu trabalho com doenças crônicas da síndrome metabólica, mais especificamente síndrome metabólica. Mas o que se vale a pena destacar sobre a síndrome é que ela não é uma doença, né? Uma coisa importante de se diferenciar. Ela não é uma condição clínica, uma doença específica, ela é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que pode ser diagnosticada a partir da identificação do enquadramento do paciente, da pessoa, segundo alguns critérios específicos, conforme alguns fatores de risco. Destacar especificamente a circunferência da cintura, a hipertensão arterial, né, a pressão arterial, a concentração de triglicerídeos, a concentração de glicose na corrente sanguínea, né, são os principais fatores importantes para esse diagnóstico da síndrome metabólica. E ela tem acontecido numa prevalência cada vez maior. E passa a ser um componente importante porque ela meio que aproxima o paciente de outras doenças crônicas, de doenças crônicas específicas, né, como o diabetes, como a doença cardiovascular, a principal consequência clínica. E é uma condição causada multifatorialmente, como você bem colocou, especificamente por esse nosso modo de viver moderno, né, associando o sedentarismo a uma qualidade de alimentação ruim, etilismo, o abuso do fumo, por exemplo, e o aumento do peso como consequência de tudo isso. Então, assim, de uma maneira genérica, são esses dois comentários iniciais que eu gostaria de fazer. Perfeito, Fernando. Obrigado pela participação. É exatamente isso. Então, vocês vão perceber que após a leitura dos artigos, o que a gente vai fazer, na verdade, é repassar por esses conceitos, essas classificações que o Fernando bem colocou, os principais fatores que vão contribuir para a síndrome metabólica. Vocês sabem que lá em 2005, quando eu acessei o programa de mestrado e fiz a opção pela linha de pesquisa, resumidamente, metabolismo do emagrecimento, alguns outros colegas discutiam o seguinte: poxa, mas estudar envelhecimento, ok, porque a expectativa de vida da população está aumentando, estudar a performance
ok, porque modalidades esportivas sempre vão acontecer, mas será que a cura para a obesidade ou para a síndrome metabólica, de uma maneira geral, já não está próxima? Será que se justificaria se aprofundar em uma área onde daqui a pouco esse problema vai estar resolvido? E a gente percebe que quase 20 anos depois o problema está longe de ser resolvido. E a intervenção ela precisa realmente ser multiprofissional. Eu vou retornar para a gente poder dar início, finalmente. Aí, o nosso sumário, o nosso roteiro para hoje é esse. A gente vai discutir brevemente alguns aspectos da síndrome metabólica e o risco cardiometabólico, inclusive controvérsias quanto à forma de se chamar essa síndrome, tá? A forma de se referir a essa síndrome. Os principais fatores relacionados ao risco cardiometabólico. Então, só para a gente já ir desenhando isso, são condições muito similares. O risco cardiometabólico, como o nome já diz, é o risco elevado para o desenvolvimento de condições cardio e também metabólicas, tá? Quais vão ser esses fatores de risco? Depois, as principais classificações que se pode fazer quanto à síndrome metabólica. Quem fez a leitura lá do material percebeu que não existe uma única forma de se classificar. Isso vai depender de alguns fatores. A prevalência, né? E o que a diretriz de obesidade e síndrome metabólica traz quanto à prevenção e à terapia, utilizando esses termos para fazer uma aproximação com o tema proposto para o nosso encontro de hoje. E dentre esses fatores, pelo fato de ser professor de educação física, eu vou me debruçar um pouco mais sobre o aspecto do exercício físico enquanto fator de prevenção e terapia da síndrome metabólica, tá bom? O estudo da síndrome metabólica, ele se intensificou a partir de 1980, onde observou-se que alguns fatores podem contribuir para piorar o estado geral de saúde do indivíduo. Chamou-se, então, de síndrome metabólica. Alguns outros autores, pela quantidade de fatores que vão contribuir, chamam de síndrome plurimetabólica, alguns de síndrome X. Então, com isso, a gente percebe algumas controvérsias sobre a nomenclatura dessa síndrome. E o Emerson Franchini, ele coloca que talvez chamar de síndrome não seja o ideal, porque uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de uma patologia em comum. E quando a gente pensa na síndrome metabólica, ela vai ser conceituada pela associação de diversos fatores de riscos metabólicos, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, hipertensão arterial, a obesidade, principalmente quanto à circunferência abdominal, né? O aumento do armazenamento de gordura, prioritariamente na região abdominal, as dislipidemias e também a presença da resistência à insulina. Então, se fez essa proposta de, em vez de chamar de síndrome metabólica, chamar de risco metabólico ou risco cardiometabólico. Então, em vez de falar que o indivíduo ele apresenta a síndrome metabólica,
eu diria que esse indivíduo apresenta um risco cardiometabólico elevado. A verdade é que não se chegou a um consenso a respeito dessa nomenclatura, quando a gente coloca lá nos descritores, né, no MESH, no PubMed, a gente consegue achar ainda a síndrome metabólica e também os fatores de risco cardiometabólicos. Então, a gente percebe que tanto a síndrome metabólica como os fatores de risco cardiometabólicos têm uma relação muito forte com a resistência à insulina, as doenças cardiovasculares e também a obesidade. O fato é que, como nós vamos nos referir a essa condição, não é mais importante do que o que a gente pode fazer para tentar prevenir e tratar o indivíduo que apresenta esses fatores de risco. Tá? E que fatores de risco são esses? A obesidade, né, o acúmulo excessivo de gordura corporal, a dislipidemia, né, aquele desequilíbrio no perfil lipídico sanguíneo, sobretudo os níveis das lipoproteínas de baixa e alta densidade, também os triglicerídeos, a hipertensão arterial e complicações no metabolismo glicêmico. Falando especificamente de cada um deles, a gente tem a obesidade, como eu falei, um acúmulo excessivo de gordura corporal, que vai contribuir para o aumento da mortalidade. E a gente sabe que ela apresenta prevalência aumentada tanto em países desenvolvidos como em países de desenvolvimento, e que por essa razão foi declarada como epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu trago aqui esse mapa da Organização Mundial de Saúde, que apresenta a prevalência de obesidade em indivíduos do sexo masculino acima de 18 anos, e ele aponta que, em vermelho, as regiões do globo em que mais de 25%, em que há mais de 25% de prevalência da obesidade na população. E quando a gente observa o mesmo mapa voltado para o sexo feminino, a gente percebe uma quantidade muito maior de regiões acometidas pela obesidade quando a gente observa o sexo feminino, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela publica esse documento, né, o perfil dos países para doenças crônicas não transmissíveis, com edição lá em 2011, 2014 e em 2018, em que o Brasil também é citado. Ele fala que tanto das doenças cardiovasculares, né, o diabetes, doenças crônicas respiratórias, câncer, enfim. É importante a gente observar que essas condições que eu acabei de citar, elas têm relação direta com a obesidade. Esse documento aqui é o de 2014 e esse aqui é o de 2018. A gente vê que o cenário não melhorou. Quando a gente pensa em obesidade da população adulta, aproximadamente 22% da população brasileira é obesa, com 19% para o sexo masculino e 26% para o sexo feminino. E uma condição muito preocupante é observar isso já em adolescentes, com 9% da população. Quanto à obesidade, tanto do sexo masculino como para o sexo feminino, a gente percebe que se
esses números continuarem crescendo nessa proporção, as metas globais elas não vão ser atingidas. Então, a nossa intervenção, enquanto profissionais da área de saúde, ela é fundamental no sentido tanto de prevenção como de tratamento. E esse mapa da Associação Brasileira de Estudos sobre a Obesidade, ele também traz alguns dados que são bem preocupantes, tanto quanto ao excesso de peso em adultos passando dos 50%, ou seja, mais da metade da população adulta na região sudeste apresenta excesso de peso. Em crianças de 5 a 9 anos, isso chega a quase 40%, e de 10 a 19 anos a quase 23%. E a região Nordeste, que historicamente era conhecida por uma região de desnutrição e escassez de alimentos, principalmente mais para o interior, né? Já se observa quase 30% de excesso de peso em crianças de 5 a 9 anos, pouco mais de 15% de 10 a 19 e quase 45% de excesso de peso na população adulta. Então, a obesidade realmente é um problema no mundo e no nosso país não é diferente. Esse é um dos fatores que vai contribuir para a síndrome metabólica. O grande problema é que a nossa gordura ela é armazenada sob forma de tecido adiposo. E é importante dizer, relembrar, né, que é importante nós termos estoques de gordura corporal. A gordura tem diversas funções importantes, mas quando esse armazenamento ocorre em excesso, é que os problemas de saúde começam a acontecer. Acreditava-se que o tecido adiposo era somente um local de armazenamento para quando eu precisasse de energia, eu conseguisse obter energia por essa fonte. Mas já se sabe que não é apenas o local de armazenamento das células de gordura. O tecido adiposo é um tecido metabolicamente ativo, que já foi reconhecido como um órgão endócrino pelo fato de produzir e secretar inúmeros peptídeos e proteínas bioativos. Essas proteínas elas possuem funções imunológicas, cardiovasculares, metabólicas e endócrinas. Pelo fato de serem produzidas pelo tecido adiposo, essas citoquinas, elas também podem ser conhecidas como adipocitoquinas. E quando eu tenho um excesso de tecido adiposo, eu vou produzir uma grande quantidade de citoquinas que são pró-inflamatórias, ou seja, que vão favorecer um estado geral e crônico de inflamação e que vão contribuir para o desenvolvimento de doenças. E a gente vai ter uma citoquina anti-inflamatória, que é a adiponectina, que quando eu tenho excesso de tecido adiposo, a sua produção ela é diminuída, favorecendo, então, o estado inflamatório. Dentre as citoquinas pró-inflamatórias estão a leptina, a resistina, a TNF-alfa, interleucina 6 e PAI-1. Eu destaquei aqui a leptina por conta tanto de ser uma citoquina pró-inflamatória, mas de alguns estudos que nós desenvolvemos, e TNF-alfa, que ela tem uma relação direta com a síndrome metabólica, e nós vamos observar isso. Então, ao longo dos últimos anos, lá no laboratório, né, no Labim, a gente vem estudando esse hormônio, inicialmente, num foco maior sobre o seu controle sobre o apetite. A leptina é um dos hormônios envolvidos na regulação do balanço fome e saciedade, e depois de um tempo, se aventou a possibilidade dela também estar envolvida nesse processo crônico de inflamação. Então, a gente observou
e tem essas publicações sobre os efeitos de diferentes características, diferentes intensidades de exercício sobre as concentrações de leptina, tanto melhorando esse balanço fome-saciedade, melhorando essa regulação do apetite, mas também reduzindo o estado geral de inflamação nesses indivíduos acometidos pelo sobrepeso e pela obesidade. Tá? Então, depois, quem quiser, é só entrar em contato que eu envio os artigos. A maioria deles também está disponível para download gratuito. Só um ou outro que é necessária assinatura lá na revista, mas quem quiser é só enviar uma mensagem que eu retorno com o documento. Então, o que a gente percebe? Quando eu tenho um aumento da quantidade e principalmente do tamanho de cada célula de gordura, isso vai provocar uma queda no fluxo sanguíneo e também no aporte de oxigênio, acionando células do sistema imunológico. Com isso, a gente vai ter o aumento da produção de adipocitoquinas pró-inflamatórias e redução da produção de adipocitoquinas anti-inflamatórias. E isso vai favorecer diabetes do tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, ou seja, a obesidade e a produção de substâncias pelo tecido adiposo em grande quantidade vai favorecer diretamente o aumento do risco cardiometabólico, o surgimento da síndrome metabólica. Bom, o segundo ponto são as dislipidemias, né? Ou também chamadas hiperlipidemias, que são alterações no metabolismo lipídico. Até há dados disponíveis sobre os fatores genéticos contribuindo para os casos de dislipidemia. Entretanto, eles ocorrem em proporção muito menor em comparação ao estilo de vida inadequado. E quando a gente fala estilo de vida inadequado, principalmente quando a gente pensa em alimentação inadequada e o sedentarismo, né? Não praticar a quantidade mínima necessária de exercício físico recomendado. E ela tem relação com a formação de placas de ateroma nas paredes arteriais. Então, a gente vai observar, pessoal, é um momento importante para a gente se lembrar disso, que é muito difícil nós separarmos essas condições e, ao mesmo tempo, tentar atribuir a cada uma dessas condições um percentual de responsabilidade para o surgimento da síndrome metabólica. A gente percebe que todas as condições elas estão interrelacionadas. Por quê? Se eu tenho uma alimentação inadequada, além da obesidade, eu vou apresentar dislipidemia, e isso pode aumentar a chance de formar placa de ateroma nas paredes arteriais, dificultando o fluxo sanguíneo e provocando também o aumento da pressão arterial. Essas condições elas vão estar interrelacionadas. E pensando na hipertensão arterial, a gente vai se lembrar também que um grande problema é ela estar assintomática. Então, principalmente em indivíduos do sexo masculino que não apresentam uma rotina de prevenção de saúde, né? Na maioria das vezes, o homem associa saúde a não estar sentindo nenhuma dor, não tem nenhuma percepção nesse sentido. Pelo fato da hipertensão arterial ser assintomática, muitas pessoas não têm um diagnóstico formal de hipertensão arterial. Pessoas que não sabem que têm a pressão arterial elevada. É uma condição que acomete 35% da população brasileira adulta, aproximadamente,
e 95% dos casos é chamada hipertensão primária, ou seja, também relacionada ao estilo de vida, quanto ao sedentarismo, né, à prática inadequada ou não praticar exercício físico, a alimentação, sobretudo o consumo excessivo de sódio, que infelizmente muitas vezes vem camuflado nos alimentos, até alguns alimentos que têm a pretensão de se vender como saudáveis. O Fernando, né, que é da nutrição, pode falar também sobre isso, o consumo excessivo de sódio camuflado em alguns alimentos que se vendem como alimentos saudáveis. Também o fumo, né? O tabaco como um fator que vai contribuir ali para a pressão arterial. E as alterações no metabolismo glicêmico. O que alguns estudos já apontaram? Que em modelos de células em cultura e também em estudos com animais, o TNF-alfa, ele reduz a ação da insulina. A gente vai se lembrar que TNF-alfa é uma adipocitoquina pró-inflamatória, ou seja, se eu tenho grande quantidade de tecido adiposo, eu vou produzir mais TNF-alfa e com isso eu posso ter uma redução na ação da insulina. Além disso, em camundongos obesos, em que os receptores para o TNF-alfa foram desativados, eu tenho uma ação da insulina mais sensibilizada. Com isso, a gente pode chegar à conclusão, e na verdade a literatura embasa isso, que a produção aumentada de TNF-alfa contribui para a resistência à insulina e o desencadeamento da síndrome metabólica. Além disso, tem uma outra adipocitoquina pró-inflamatória, que é a resistina. Ela também está relacionada à resistência à insulina por aumentar a expressão de enzimas gliconeogenolíticas. Então, a gente tem a gliconeogênese, que é a obtenção de energia a partir de fontes que não são carboidratos. Então, se eu começo a fazer quebra dessas fontes e gerar energia a partir delas, isso quer dizer que a glicose ela tende a permanecer circulante na corrente sanguínea. A resistina também pode provocar lesões nos vasos sanguíneos. Tem uma molécula chamada de VCAM, que ela pode ter a expressão aumentada na presença da resistina, estimulada pela resistina, e ela é uma molécula de adesão vascular, ou seja, ela vai favorecer também a formação de placas de ateroma. Mais uma vez, demonstrando que diversos fatores vão estar interligados para o surgimento da síndrome metabólica. Antes de passarmos para os critérios de classificação, queria perguntar se alguém quer fazer alguma colocação, se tem alguma dúvida até o momento, ou se a gente pode seguir. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok, então vamos lá. Então, como é que a gente pode fazer para classificar, ou seja, para falar, olha, esse indivíduo está com risco cardiometabólico elevado, então esse indivíduo apresenta a chamada síndrome metabólica. O que a literatura aponta? Que pelo fato de incluir diferentes componentes e também da dependência de pontos de corte, distribuições não normais, o critério para diagnóstico da síndrome metabólica foi estabelecido por diferentes organizações. E com isso, eles vão apresentar algumas variações. Os próprios artigos apontam isso,
abordando a influência da etnia nos critérios de classificação. Então, tem critérios da Organização Mundial de Saúde, da International Diabetes Federation, do Grupo Europeu de Estudo para Resistência à Insulina, Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, mas os critérios mais utilizados para classificação são desse programa, né, chamado NCEP, e também dos critérios adotados pela International Diabetes Federation em combinação, em parceria com algumas outras entidades, dentre elas a American Heart Association. Então, vou trazer os dois, não para a gente fazer uma comparação, mas só para apresentar algumas diferenças que até a gente vai observar que são poucas. Então, primeiro, lá do NCEP, o que ele aponta? A gente tem aqui os fatores de risco, que são a glicemia de jejum, a pressão arterial em repouso, né? A circunferência de cintura, os triglicerídeos e o colesterol HDL, a lipoproteína de alta densidade. E os critérios para dizer se aquilo ali é um fator de risco ou não. Então, caso a glicemia de jejum esteja acima de 110 miligramas por decilitro, isso vai ser um fator de risco. Caso a pressão arterial esteja acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio, um fator de risco. Circunferência de cintura, homens acima de 102 centímetros e mulheres acima de 88. Triglicerídeos acima de 150. E se o colesterol HDL, que é o chamado colesterol bom, colesterol que vai dificultar a adesão de placas de gordura na parede das artérias, se ele estiver abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres. Então, qual é o critério? Se o indivíduo apresentar 3 desses 5 fatores de risco confirmados por esses critérios, a gente já pode dizer que ele está apresentando a síndrome metabólica, tem um risco cardiometabólico elevado. É importante dizer que, em alguns casos, não é difícil se observar todos esses aqui simultaneamente. Ou seja, o indivíduo ele apresenta uma alta glicemia de jejum, alta pressão arterial, alta circunferência de cintura, altos níveis de glicerídeos e baixos níveis de colesterol HDL. Já do consórcio, né, da cooperação das diferentes entidades, modificam-se alguns critérios, mas os fatores de risco continuam os mesmos. Então, ele precisa não apenas, ou ele pode não apenas estar com 110 miligramas por decilitro, mas se ele já faz tratamento com algum anti-hiperglicemiante oral, já é um fator de risco. Pressão arterial se mantém. Eles já apresentam a necessidade de analisar a circunferência de cintura pelos padrões da população estudada, o artigo também traz essa informação. Triglicerídeos acima de 150 ou em tratamento para dislipidemia. E o colesterol mantém os números ou em tratamento para dislipidemia. Porque eu até posso não ter uma glicemia de jejum acima de 110. Mas se eu já estou fazendo um tratamento anti-hiperglicemiante ou hipoglicemiante, é claro que a glicemia de jejum ela não vai aumentar. Então, da mesma forma, se eu apresentar ao menos 3 desses 5 fatores, eu já percebo que o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas está elevado. Quanto a alguns fatores de risco, esse estudo também do nosso grupo, ele apresentou uma correlação direta entre o estado nutricional, a pressão arterial e a circunferência de cintura.
mulheres sedentárias que apresentaram uma circunferência de cintura elevada também apresentaram uma alta pressão arterial. E nesse caso aqui, o estado nutricional ele foi avaliado pelo índice de massa corporal, que nós sabemos que ele tem alguns problemas, principalmente pelo fato de considerar o peso corporal total, que pode ser influenciado pelos níveis de massa muscular. Mas, em mulheres sedentárias, houve essa correlação desses fatores, e principalmente a pressão arterial e a circunferência de cintura, como critérios para síndrome metabólica. E a prevalência é essa que eu apresento a vocês. A prevalência mundial hoje, ela está em 12,4% até 28,5% para homens e de 10,7% a 40,5% para mulheres. E a gente percebe que isso vai mudar dependendo da região. Nós vimos lá naquele primeiro mapa que mais mulheres apresentam altos níveis de obesidade em comparação aos homens em diferentes regiões. E os dados para a síndrome metabólica também seguem nessa linha. Mais mulheres vão apresentar a síndrome metabólica do que homens. Nem em todas as regiões os autores apresentam os dados divididos por sexo, né? Então, a gente tem na Europa 15% da população masculina e 14% para a população feminina, muito próximo, e já as outras regiões fazem pelo total, 34% da população norte-americana, 24,9% para a América Latina, 27% para o México, 14% para o Equador, e no Brasil, dependendo da região, isso vai de 15% a 61,5%. O que a gente precisa se lembrar aqui? Que a nossa população ela é muito maior do que algumas regiões que aqui se apresentam. Então, 15% no Brasil, a gente precisa observar que é um número muito elevado em comparação à quantidade de pessoas de outros países. E a gente chega na prevenção, que seria o ideal, pelo menos, evitar que a condição acontecesse. O que os documentos apontam? Que há um fator genético com parte da responsabilidade pelo desenvolvimento da síndrome metabólica, assim como, por exemplo, da obesidade. Tem estudos que apontam claramente a relação da genética com a obesidade. Indivíduos que apresentam gene para a obesidade, por exemplo, eles vão ter maior facilidade de ganho de peso, maior dificuldade de perda de peso por meio do exercício e maior dificuldade de ganho de massa muscular por meio do exercício. Ainda assim, dados apontam que o estilo de vida fisicamente ativo ele pode reduzir em até 40% a ação do componente genético relacionado à obesidade. Como a gente vai ter uma maior dificuldade de controlar esse aspecto, tanto na prevenção como no tratamento, a gente vai focar no que é possível, no que, teoricamente, é mais fácil a gente ter acesso, que é a alimentação adequada, né, e a prática regular de exercício físico. Daquelas condições que são os fatores de risco, todos eles vão ser influenciados pela alimentação e pela prática regular de exercício. Tanto pela boa alimentação e a prática regular, como pela má alimentação e o sedentarismo. Então, é preciso pensar a esse respeito.
Quanto à alimentação, a gente tem observado um número cada vez maior de pessoas em idade cada vez mais precoces consumindo alimentos com alto teor de gordura e também de açúcar. Não sei quanto a vocês, mas talvez nessa idade aqui, ou um pouco mais novo, isso aqui, para mim, era a exceção, por diversos aspectos, inclusive financeiro, né? Hoje em dia é a regra. Há pessoas que se alimentam predominantemente com esse tipo de comida. E existe uma confusão grande. A gente percebe que grande parte dos problemas eles passam pela falta de informação das pessoas. Muita gente acha que se reduzir a quantidade de gordura na alimentação, se reduzir o consumo de gordura, o problema está totalmente resolvido, mas a gente sabe que não. O consumo de açúcar, causando aquela carga no metabolismo glicêmico, a produção exacerbada de insulina, que pode provocar a resistência à insulina, também é um grande problema. E a gente percebe, como eu falei anteriormente, grandes quantidades de sódio, mas nesse caso aqui também de açúcar, presente em alguns alimentos que a gente não consegue imaginar que tem tanto assim. Por exemplo, nessa caixinha aqui do néctar, que dá uma ideia de que alguma coisa muito saudável, são 145 gramas de açúcar. Aí eles tomaram cuidado aqui, ó, de fazer a foto com uma embalagem de um tamanho parecido com a do achocolatado aqui, que tem pelo menos aqui 1/3 de açúcar. E aqui no caso da farinha láctea, né, com essa quantidade aqui de açúcar, 146 gramas, para uma embalagem de 400 gramas. Isso é ruim, porque a gente sabe que o açúcar, ele tem, além de gerar essa sobrecarga no metabolismo glicêmico, ele vai ter uma capacidade total de armazenamento na forma de glicogênio, ou muscular ou hepático. Quando eu atinjo a capacidade máxima de armazenamento de glicose e eu continuo consumindo glicose, eu preciso conseguir uma outra forma de armazenar aquilo no meu corpo que seja mais fácil. Lembrando que para cada grama de glicose armazenada, eu armazeno junto 4 gramas de água. Então, isso para o nosso organismo é complicado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a glicose e vai converter em uma substância, aqui está a rota bioquímica para isso, que para ele é mais fácil de armazenar. É onde eu vou ter a transformação do açúcar que não foi utilizado como energia em um ácido graxo de cadeia longa, em uma gordura. Então, o consumo excessivo de açúcar, ele também pode contribuir para o aumento do acúmulo de gordura. Então, o que a diretriz aponta? Que a alimentação adequada, ela deve permitir a manutenção do balanço energético e do peso saudável, reduzir a ingestão de calorias sob forma de gorduras, mudar o consumo de gorduras saturadas para gorduras insaturadas, reduzir o consumo de gordura trans, né? Gordura hidrogenada. Só um parênteses, eu tenho um livro de receita que era da minha avó. É impressionante a quantidade de receita em que eles usavam gordura hidrogenada. E até hoje vende no mercado, né? Aquele bloco assim, daquela gordura branca. Recomenda-se reduzir, né? Aumentar a ingestão de frutas, hortaliças, leguminosas e cereais integrais. E reduzir a ingestão de açúcar livre, reduzir a ingestão
de sal, sobretudo sódio, né, sob todas as formas. Então, essa é a recomendação da diretriz para o tratamento de obesidade e síndrome metabólica. Quando eles falam do exercício, eles apontam que a atividade física é determinante do gasto de calorias e fundamental para o balanço energético e controle de peso. A essa altura da disciplina, vocês já tiveram acesso aos conceitos de atividade física e exercício físico, né? Atividade física, como qualquer atividade que eu faça com gasto energético acima dos valores de repouso, e exercício físico, quando eu planejo aquela atividade com o objetivo de se melhorar alguma qualidade treinável e que eu vou modular as variáveis, principalmente de volume, intensidade, método de treinamento para isso. Seria muito interessante que todos tivessem uma rotina de exercício físico, mas quando não é possível, pelo menos a atividade física ela precisa ser feita, modificar os nossos hábitos diários para aumentar o nosso gasto energético com as atividades que a gente precisa realizar. A atividade física regular ou exercício físico diminui o risco relacionado a cada componente da síndrome metabólica e trazem benefícios substanciais também para outras doenças, como câncer de cólon e câncer de mama. Então, assim, eu não aprofundei nesse tópico, mas já tem uma quantidade bem grande de evidências bem robustas correlacionando a grande quantidade de tecido adiposo, a alta produção de adipocitoquinas pró-inflamatórias, a leptina, por exemplo, e alguns tipos de câncer, e relacionando isso também ao sedentarismo. Então, é bem importante a gente manter uma rotina regular de exercício físico. Aí, pessoal, a gente já entra na reta final da apresentação, que a gente fala das estratégias para terapia, né? E o meu foco vai ser na minha área de formação, que são as recomendações para o exercício físico. E os autores apontam que a terapia para a síndrome metabólica, ela pode ocorrer de diferentes formas, né? Diferentes formas de intervenção, e que, em alguns casos, elas também vão se combinar. Faltou aqui o aspecto psicológico, que é bem importante, né? Nos últimos anos, tem sido observada cada vez mais a relação dos altos níveis de estresse e modificações na nossa rotina de sono, de alimentação, na modulação hormonal. Então, o tratamento psicológico ele é muito importante nesse caso. E observando aqui esses 4 tópicos, preciso reconhecer que faltou abordar também esse aspecto. Então, por favor, tenham isso em mente. Mas eu separei aqui o aspecto nutricional, a terapia medicamentosa, cirúrgica e o exercício físico. Esse documento aqui é só colocar com esse título, que ele está de livre acesso, é a primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica, que traz esses diferentes tópicos, dentre eles a nutrição. Então, o que eles recomendam, né? Eles fazem aqui uma composição do plano alimentar recomendado para a síndrome metabólica. E um aspecto importante que eles abordam aqui é a quantidade, né, de calorias para redução do peso de 5% a 10%, e uma preocupação que ela é cada vez maior
prevenir a recuperação do peso. Porque o que muitas vezes acontece é o seguinte: se estabelece uma meta de redução de peso, ela tem relação com melhora do quadro da síndrome metabólica, mas quando se atinge essa meta, muitas vezes se observa que ocorre um reganho de peso. Então, eu preciso também, além de estimular essa redução de peso, prevenir a recuperação do peso. Apontando aqui que os carboidratos devem compor 50% a 60% das calorias totais. Aí apresento alguns detalhes aqui. A quantidade de fibras, né? O percentual de gorduras totais, entre 25% e 35% das calorias, e vou passar direto aqui para aproximadamente 15% de proteínas. É importante dizer que essa recomendação aqui é para uma dieta ocidental, né, principalmente para a nossa população, tá? Em outras regiões do globo, esse percentual ele pode ser modificado, tá? E quando a gente pensa na terapia medicamentosa, a gente vai ter ali fármacos voltados para os principais componentes da síndrome metabólica, né? Então, antihipertensivos, né, das diferentes classes, né? Hipoglicemiantes, estatinas para o controle da dislipidemia e fármacos para o tratamento da obesidade. Então, como há uma discussão a respeito disso, inclusive recentemente, alguns medicamentos utilizados para o tratamento da obesidade, eles foram não recomendados, principalmente, não sei se, acho que não, mas pelo menos ninguém se apresentou como endocrinologista, utiliza bastante medicamentos off-label, né, para o tratamento da obesidade, medicamentos que não foram desenvolvidos prioritariamente para tratamento daquela condição, mas que, dentre seus efeitos, se observa aspectos positivos para o tratamento. E isso ocorre tanto para diabetes como para obesidade. Uma outra forma de terapia é a terapia cirúrgica, né? Hoje já se observa diversas técnicas do que popularmente ficou conhecido como redução de estômago, mas, na verdade, aqui é uma referência bem recente, publicada esse ano, que apontam os avanços, né, nos mecanismos que estão relacionados aos efeitos benéficos da cirurgia bariátrica. E dentre os efeitos benéficos estão uma melhora no metabolismo como um todo. E por esse motivo, alguns autores estão se referindo à terapia cirúrgica como a cirurgia metabólica, já que os efeitos vão ser não apenas sobre a redução de peso, mas a melhora no funcionamento do metabolismo como um todo. E o exercício... Professor. Por favor. Inclusive, hoje, a Sociedade Brasileira virou Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Isso, exatamente. Eu tenho a oportunidade de participar já há alguns anos de um evento organizado por um endocrinologista muito respeitado, que é o Valmir Coutinho, e lá eles abordam muito a parte de medicamentos, né, já que é um congresso de endocrinologistas,
mas sempre há palestras sobre exercício e também sobre os efeitos dos diferentes tipos de cirurgia. E realmente, hoje já se trata prioritariamente como cirurgia metabólica. É porque as pessoas, independente da técnica utilizada, independente do critério adotado para tornar um indivíduo elegível para a cirurgia, todo mundo chama de redução de estômago, né? Então, é tudo redução de estômago para os leigos, mas a nomenclatura realmente foi modificada por esse motivo. É isso aí. Não, eu estou falando isso porque domingo eu vou passar por uma. Por conta de cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica. É isso aí. Vai dar certo. Vai dar certo. A minha... Assim, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas hoje eu conheço uma quantidade muito maior de pessoas que já passaram pela cirurgia. Porque, ao que me parece, inclusive diferentes faixas etárias, o critério de elegibilidade ele foi mudando com o passar do tempo para poder beneficiar. Um exemplo, a minha mãe, quando fez, ela apresentava problemas não só metabólicos, mas também articulares. Ela já estava com dificuldade de locomoção e muitas dores no joelho que inviabilizavam, por exemplo, a forma que eu vou abordar agora, que é o exercício. Então, é preciso também pensar nisso. Outro dia, a gente estava conversando, eu, outros professores, e a gente precisa entender que já passou há muito tempo aquela fase de que uma pessoa ela apresenta obesidade ou síndrome metabólica porque quer, porque é preguiçosa, porque não faz exercício e não come direito. Na verdade, se fosse só isso, era muito fácil, né, de resolver. É muito mais complexo do que isso. Então, abrir a nossa mente para esses avanços e para as novas evidências que vão surgindo para a gente melhorar as nossas intervenções. Entendi. Isso aí. Bem, quanto ao exercício físico, o que a diretriz aponta? Ela recomenda, ela faz recomendações gerais, né, de pelo menos 30 minutos de atividade física leve a moderada na maioria dos dias da semana, aumentando aqui a atividade física da vida diária, né, subir escada, usar menos carro, fazer opções de atividades de lazer mais ativas. Acredito que é interessante que, como a gente é oriundo do mesmo programa, né, lá em 2012, 2013, eu também cursei essa disciplina, e já naquela época se falava, né, da preferência que as pessoas dão pela escada rolante em relação à escada comum, controle remoto, vidro elétrico, tudo que a modernidade faz com que a gente economize energia e que a gente não gasta essa energia com a prática regular de exercício. Então, elevador, tudo isso acaba influenciando. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de atividade física na nossa rotina, preferencialmente aumentando a prática de exercício. Aí eles recomendam aqui exercícios aeróbicos e também exercícios resistidos, né? Aeróbicos, como caminhada, ciclismo, corrida, natação e dança, e exercícios resistidos, para quem não é da educação física, não está habituado ao termo, aqueles que se faz contra uma resistência externa. Pode ser um peso, pode ser o próprio peso do corpo, enfim, como a musculação.
tá? Aí eu resolvi trazer algumas outras recomendações, algumas delas elas estão de acordo com as recomendações aqui da diretriz, mas outras não tanto, principalmente quanto à intensidade dos exercícios de força, a intensidade dos exercícios com peso. A gente pode discutir mais aprofundadamente. Dentre as diferentes e mais comuns modalidades estão o treinamento cardiorrespiratório, né, o exercício cardiorrespiratório, como o documento colocou, a caminhada, os exercícios resistidos, né, exercícios com peso. Vou trocar o microfone da Jéssica, que está dando eco. Pronto. E também uma possibilidade bem interessante para esse fim, que é o chamado treinamento concorrente, ou seja, é a combinação em um mesmo programa de treinamento do treinamento contra resistência e do treinamento cardiorrespiratório. E qual a justificativa fisiológica? Os autores trazem que os exercícios aeróbicos eles aumentam o transporte de oxigênio para os músculos que estão sendo exercitados, né? E que, por sua vez, vão utilizar mais estoques de gordura como substrato energético. Então, se criou a ideia de que o treinamento cardiorrespiratório é interessante para o emagrecimento, por isso. A gente se lembra lá da fisiologia que para a degradação de uma molécula de glicose eu preciso de 6 moléculas de oxigênio, enquanto que para a degradação de uma molécula de gordura eu preciso de 23 moléculas de oxigênio. Então, teoricamente, quando eu estou lá no metabolismo aeróbico, eu vou dar preferência à gordura como substrato energético. Aí tem esse trabalho aqui do nosso grupo também, até com participação do professor Estélio, onde a gente conseguiu observar efeitos bem interessantes em alguns parâmetros biofísicos, alguns deles relacionados à síndrome metabólica, em mulheres com sobrepeso, em resposta a um programa de caminhada. Então, teoricamente, é simples fazer caminhada, e aqui estão os resultados, depois quando se estiver em contato com a apresentação, vocês podem observar mais detalhadamente, ou então fazer o download do artigo também, efeitos interessantes sobre a pressão arterial, sobre o HDL, sobre os triglicerídeos e sobre a glicose, ou seja, fatores diretamente relacionados à síndrome metabólica. Qual a recomendação para o treinamento cardiorrespiratório? Que eu realize esse tipo de treinamento de 3 a 5 vezes por semana, com intensidade de 55 a 66 até 90% da frequência cardíaca máxima, ou 40 a 50% até 85% do consumo máximo de oxigênio, que seria a capacidade máxima do indivíduo de absorver, transportar e metabolizar esse oxigênio, ou da frequência cardíaca de reserva. Isso pode ser feito de 30 a 60 minutos contínuos ou intermitentes. Então, se eu não tenho tempo para realizar 30 minutos direto, eu posso dividir isso em sessões diárias de 10 a 15 minutos. E quanto à intensidade, esse trabalho aqui ele é bem antigo, ano que vem ele já faz 20 anos, né? Os autores eles conseguiram apontar aqui a intensidade do exercício em que eu tenho a maior oxidação de gordura para gerar energia. Eles viram que quando eu faço exercício entre 55
e 72% da minha capacidade máxima, nessa faixa aqui de intensidade, eu tenho um maior gasto de gordura como substrato energético. E eles observaram que em 64%, aproximadamente, 65%, do VO2 máximo é o ponto em que eu tenho a maior oxidação de gordura como substrato energético. E por isso eles chamaram esse ponto aqui de Fat Max, o ponto máximo de intensidade onde eu tenho a oxidação de gordura. Quando eu começo a aumentar a intensidade do exercício, ó, a contribuição da gordura para gerar energia, ela começa a diminuir. Então, se eu quero gastar mais gordura durante a sessão de exercício, é interessante eu ficar próximo aqui de 65% do VO2 máximo. Além da intensidade ser um fator importante fisiológico, vamos dizer assim, para a oxidação de gordura, eu preciso me preocupar em exercícios cardiorrespiratórios de alta intensidade quanto à sobrecarga articular. Geralmente, o indivíduo que apresenta a síndrome metabólica, muitas vezes ele também apresenta a obesidade, uma alta circunferência de cintura. Então, eu preciso manter isso em mente, que exercício aeróbico de intensidade vigorosa vão gerar uma maior sobrecarga articular, então eu vou evitar isso em indivíduos obesos sedentários ou com obesidade mais grave. Óbvio, exceto se for na piscina, né? Se eu estou pensando numa hidroginástica, eu já não tenho uma preocupação tão grande com esse impacto de sobrecarga articular. Mas quando eu estou fora da piscina, isso precisa ser uma preocupação constante. Esse trabalho do grupo do Audit-Bar-Or, já em 2001, eles apresentaram que indivíduos obesos em repouso, eles já apresentam diferentes características de pressão plantar. Então, o indivíduo obeso que vai fazer exercício tem que ter muito cuidado com os pés, tornozelos e joelhos por conta disso. Então, aqui, ó, a barrinha mais escura é de indivíduos obesos e a barrinha mais clara de indivíduos não obesos. Homens e mulheres vão apresentar uma maior pressão plantar em quilopascal em comparação obesos, né, em comparação aos não obesos. Então, é uma preocupação porque muitas vezes o professor de educação física pensa tanto no aspecto fisiológico e metabólico que acaba se esquecendo de alguns aspectos muito importantes que são físicos, que são mecânicos. Então, se aumentar um pouco mais a intensidade pode fisiologicamente ser mais favorável para o objetivo, apenas se o custo não for maior que o benefício nesse sentido. Tá? Uma outra forma de se exercitar é o treinamento de força, também chamado de treinamento resistido, treinamento contra resistência ou musculação. Esse tipo de treinamento ele vai ser muito importante porque ele já vai proporcionar o fortalecimento de algumas estruturas para permitir que esse indivíduo fique mais preparado para a prática do exercício. Então, por exemplo, se eu fortaleço a musculatura da coxa, eu já diminuo a sobrecarga articular no joelho. Se eu fortaleço a musculatura do tronco, eu diminuo a sobrecarga sobre, por exemplo, a coluna lombar. Então, o fortalecimento muscular ele é muito importante. Além disso, quando eu consigo proporcionar o ganho de massa muscular, eu vou ter um aumento da minha taxa metabólica
de repouso. É o que popularmente as pessoas chamam de metabolismo mais acelerado. Se eu tenho a minha taxa metabólica mais alta, quer dizer que eu estou gastando mais energia, mais calorias, eu tenho um dispêndio energético total mais elevado. E com isso, eu vou ter uma redução de gordura corporal. Além disso, a prática desse tipo de exercício... Pois não, Olivia? Oi, professor, uma dúvida. Eu não sou da área da educação física, tá? Sim, O senhor estava explicando ali sobre a questão da atividade física, como a atividade aeróbica para perda de peso, né, no paciente sim. obeso e tudo mais. E aí, muito bem, graças a Deus, lembrou aí das articulações e tal, que geralmente às vezes passa desapercebido na educação física. E aí você falou disso. Só que daí você está também trazendo a questão do treino, da musculação, de força, como de fato algo que auxiliaria no emagrecimento. Então, a minha dúvida aqui a princípio, o corpo não entende de onde está tirando a gordura, ele simplesmente pega e tira. Então, nessa lógica, o treino de força, ele faria tanto perda de peso quanto o aeróbico. A questão é o tempo, é isso? É o tempo em que essa perda de peso vai acontecer? Boa pergunta, Olivia. Eu não sei se eu entendi assim bem o que você quis perguntar. Quando eu estou fazendo exercício aeróbico e quando eu estou fazendo exercício de força, ocorre a contração muscular. E para isso eu preciso gerar energia. Eu acho que você disse foi o seguinte: o meu corpo ele não sabe se aquela contração muscular está acontecendo numa caminhada ou numa musculação. É isso? Ah, não. A minha no sentido de que o corpo pega o adipócito de onde tiver. Ele pega desde gordura que está dentro de músculo, quanto gordura que está no tecido adiposo, né? Sim. Então, por isso que, inclusive, em alguns treinos você acaba tendo perda de massa magra. Então, porque diminuição. O corpo não sabe de onde ele está tirando a gordura. Tá. Ele simplesmente pega a gordura, né? Que ele encontra. A minha dúvida é, qual que é a diferença, então, se no aeróbico você tem a perda de peso, mas para isso você tem que trabalhar naquele VO2 próximo de 75%, qual que é a diferença da perda de peso do aeróbico para a perda de peso desse treinamento de força que você está falando? Perfeito. É tempo? Qual que é a diferença? A diferença, na verdade, não vai ser vão ser as. Dentre as diferenças, a intensidade do exercício. E isso tem a ver com o fluxo sanguíneo. O que a gente observa? Quando eu tenho um exercício com uma intensidade mais elevada, uma boa parte do fluxo sanguíneo ele vai ser direcionado para a musculatura ativa. Então, a gente já sabe o seguinte, que quando eu estou em repouso, entre 15% e 20% do fluxo sanguíneo está no tecido muscular. Quando eu estou em exercício, principalmente o exercício de intensidade mais elevada, como pode ser o treino da musculação, isso pode chegar até 80%, 85%. E no fluxo sanguíneo está uma substância que ela vai atuar tanto na liberação ali da glicose para gerar energia, como no adipócito, que é a adrenalina. Então, a intensidade ela vai determinar, dentre outras coisas, a via metabólica que eu vou dar preferência. Um outro aspecto é que os efeitos eles vão ser os mesmos, só que o caminho para isso acontecer vai ser diferente. No exercício cardiorrespiratório, principalmente aquele que eu coloquei ali de intensidade chamada moderada, 65%, eu vou ter uma grande oxidação de gordura durante o exercício. Só que quando a sessão de exercício termina, rapidamente esse gasto energético ele volta aos valores de repouso. O treinamento de força, a musculação,
Durante a sessão de exercício, eu tenho um gasto muito baixo de gordura para gerar energia. Eu tenho um gasto calórico, mas essas calorias não são provenientes da gordura, são, na maior parte, da glicose. A diferença é que, quando eu proporciono um aumento da massa muscular e eu tenho um aumento da minha taxa metabólica, eu vou ter um gasto energético total maior também durante o repouso. Eu estou preocupado muito mais em depois que a sessão de exercício termina. Por quê? Quando o meu metabolismo está acelerado por conta desse ganho de massa muscular, no repouso, o que eu vou utilizar como substrato energético vai ser a gordura corporal. Aqui, ó, eu vou ter um aumento da oxidação de gordura, reduzindo a gordura corporal. Eu não sei se eu consegui responder, mas a gente vai ver que uma boa estratégia é justamente o treinamento concorrente, que é o treinamento cardiorrespiratório e o mesmo programa do treinamento de força, porque aí eu vou combinar um gasto calórico, um gasto energético maior durante a sessão de treinamento com um gasto energético maior de depois da sessão de treinamento. Eu proponho o seguinte, eu vou dar continuidade e se por acaso faltou alguma coisa para eu responder, aí no final eu abro novamente, que eu não sei se até o final eu consigo responder a tua pergunta com que eu ainda vou apresentar. Tá bem? Tá bom, obrigada, professor. Pronto. Só que é muito importante, principalmente no indivíduo que almeja o emagrecimento, algumas coisas ficarem claras, até conceitualmente. Emagrecimento é redução de gordura corporal. É totalmente diferente de perda de peso, né? Então, muitas vezes, o indivíduo ele fala assim, poxa, você falou que para eu emagrecer era interessante fazer musculação, eu fui fazer musculação e eu engordei. Não, você pode ter ganhado peso, mas esse peso ele é proveniente da massa muscular. A gente percebe que, para um mesmo peso, a gordura e a massa muscular ocupam volumes totalmente diferentes. Então, às vezes, a pessoa está fazendo um treinamento de força, o peso ele está estável ou até aumenta, só que ela já consegue perceber algumas alterações na composição corporal, né? E alterações assim, a roupa começa a ficar mais folgada, sem contar o aspecto metabólico da redução de gordura corporal. Aí, para tentar minimizar esse problema, eu trabalho com uma ferramenta de avaliação, que é essa avaliação por ultrassonografia, que além de quantificar a camada de gordura, quantificar aqui a camada de tecido adiposo, eu consigo quantificar também a camada de tecido muscular e fazer uma análise da qualidade desse tecido muscular. Então, a gente percebe aqui, ó, pela imagem, que essa imagem aqui é do tríceps, da região do tríceps. Essa primeira camada aqui é a camada de tecido adiposo subcutâneo, e a gente consegue fazer a medida. E essa segunda camada aqui é o tecido muscular. Então, aqui a gente consegue visualizar o ventre muscular, né, a camada onde tem a maior quantidade de tecido muscular, e conforme eu vou descendo, aqui vai ficando mais próximo do cotovelo e mais próximo do tendão, a espessura muscular ela vai diminuindo. E aqui a gente percebe que lá no ventre muscular tem uma boa qualidade do tecido muscular e uma baixa infiltração de gordura, e aqui eu já tenho uma infiltração baixa de gordura no tecido muscular. Nessa imagem da coxa, a gente consegue já ver duas diferenças, né? A primeira é o tamanho
da camada de gordura subcutânea, tamanho da camada de gordura que tem ali abaixo da pele, que é bem maior. E aqui a gente tem a camada de tecido muscular, essa primeira aqui do reto femoral e a segunda aqui do vasto intermédio. Então, a gente consegue perceber também que eu tenho, além de uma espessura maior da camada de gordura, eu tenho uma infiltração maior de gordura no tecido muscular. Muitas vezes, o resultado ele não vai se expressar apenas em redução da camada de gordura ou redução da quantidade de gordura subcutânea, mas eu posso melhorar a qualidade do meu tecido muscular, aumentando a quantidade de massa muscular, mas também melhorando a qualidade desse tecido, diminuindo a gordura infiltrada no tecido muscular, por meio do treinamento de força. É só uma forma de avaliação e uma forma também de mostrar numericamente que a pessoa reduziu a gordura e também ganhou massa muscular, tanto em quantidade como em qualidade. Aí, quando eu falei que as diretrizes que apresentavam 50% de intensidade para o treinamento de força, que a gente poderia discordar, é que o objetivo primário do treinamento de força tem que ser o ganho de massa muscular. E com 50% de intensidade, isso não vai acontecer por conta do tipo de fibra que se é estimulada. É uma fibra muscular que apresenta baixíssimo potencial de hipertrofia. Então, a intensidade mínima é de 60% até 70% da capacidade máxima, o suficiente para o indivíduo fazer ali entre 12 e 15, no máximo 18 repetições máximas. Intervalo de recuperação entre 1 e 3 minutos e pelo menos 3 vezes por semana. Já o treinamento concorrente, ele vai ser a combinação dessas duas modalidades que eu apresentei até agora. Eu vou fazer em um mesmo programa de treinamento exercício contra resistência e exercício cardiorrespiratório. Esse trabalho aqui é uma meta-análise já considerada clássica do grupo do professor Wilson. O que eles apresentam? Que em relação à gordura corporal, o treinamento concorrente foi a estratégia que gerou um maior tamanho de efeito. É importante dizer o seguinte: há pessoas que não gostam de fazer exercício cardiorrespiratório, há pessoas que não gostam de fazer musculação, que acham muito chato. Então, quando eu falo em combinar os dois, por mais que os efeitos sejam interessantes, isso pode não interessar, pode não causar aderência ao praticante. Então, a gente observa aqui que tanto o treinamento de força como o treinamento cardiorrespiratório geraram um efeito positivo sobre a perda de gordura corporal. Só que o efeito mais pronunciado foi do treinamento concorrente, da combinação dessas duas modalidades. Esse trabalho aqui, ele comparou também diferentes grupos, né? Por 12 semanas, fazendo exercício todos os dias. Eram pessoas obesas e com sobrepeso, com um risco cardiovascular elevado. Então, eles observaram o seguinte, que o exercício concorrente, né, a combinação do cardiorrespiratório com o exercício de força, foi a que gerou maior redução no peso corporal total, no IMC, maior redução de gordura corporal e de percentual de gordura, e maior redução do percentual de gordura abdominal, que é um dos fatores de risco para a síndrome metabólica, né?
sendo observada aí pelos autores como a estratégia mais eficaz, sem alterações significativas na dieta. Então, as pessoas, durante essas 12 semanas, se alimentaram praticamente da mesma forma e tiveram esses resultados. Quer dizer, se eu ainda tivesse combinado com a dieta adequada, os resultados poderiam ser ainda melhores. Esse outro trabalho aqui, ele foi com mulheres obesas na pós-menopausa, comparando aqui também o grupo controle com o grupo de treinamento concorrente. Foram 16 semanas onde elas faziam a musculação e depois o exercício aeróbico. Aqui, ó, no baseline, os grupos não apresentavam diferenças entre si para o peso total, gordura e massa muscular. Depois das 16 semanas, o grupo de treinamento foi o que apresentou uma maior redução na gordura do tronco, né? Uma maior redução de massa de gordura corporal total e um maior aumento de massa magra. E isso a gente sabe que traz efeitos positivos para aqueles fatores de risco cardiometabólico. Esse outro trabalho aqui do nosso grupo avaliou o impacto de 8 semanas, né, de treinamento concorrente sobre alguns parâmetros bioquímicos e fatores de risco cardiometabólicos. E o que a gente observou? 8 semanas, se a gente parar para observar, são 2 meses fazendo exercício 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. É um tempo relativamente curto para benefícios tão importantes. Então, a gente vê aqui uma redução de 9,5% na circunferência de cintura, uma redução de quase 5% da pressão arterial sistólica, que são fatores relacionados ao risco cardiometabólico. Além disso, se observou melhora também muito interessante em alguns parâmetros bioquímicos, como, por exemplo, uma redução da glicemia e redução da hemoglobina glicada, triglicerídeo, que é um fator de risco, reduziu em 9%, colesterol HDL, aumento de 10%, e a gente teve aqui também redução da leptina, que é uma adipocitoquina pró-inflamatória, assim como o TNF-alfa, 37% de redução para a leptina e 23% para o TNF-alfa, e aumento de 152% da adiponectina, que é uma citoquina anti-inflamatória. Então, a prática do treinamento concorrente trouxe esses efeitos bem interessantes sobre o risco cardiometabólico. E para a gente finalizar, uma estratégia de treinamento, eu diria assim, que já existe há muitos anos, mas de um tempo para cá ficou na moda, que é o treinamento intervalado. Principalmente se a gente pensar no treinamento intervalado de alta intensidade, né? Muita gente praticando, atribuindo resultados muito interessantes ao que se chama de HIIT. Aí eu trouxe aqui algumas informações para a gente discutir, resultados dessa meta-análise, principalmente com modificações no risco cardiometabólico induzidos por modificações também no estilo de vida, tá? Então, para conceituar, um treinamento intervalado vão ser sessões de exercício em que eu vou realizar estímulos de intensidade elevada, entremeados por intervalos com baixa intensidade, quando eu faço uma recuperação ativa, ou interrupção completa do exercício, quando eu faço uma recuperação passiva.
Então, eu faço um estímulo e um intervalo. Um estímulo e um intervalo. Esse intervalo eu posso parar completamente para descansar, ou eu posso continuar me exercitando. Por exemplo, eu faço aqui uma pequena corrida e recupero fazendo uma caminhada, ou eu paro totalmente. E como eu falei, isso já existe há muito tempo como estratégia de treinamento, mas ultimamente voltou à moda. E esse trabalho, ele compara os efeitos do treinamento intervalado com o treinamento contínuo sobre esses aspectos aqui que a gente vai discutir. Então, quanto à aptidão cardiorrespiratória, tanto exercício contínuo quanto intervalado melhoraram o VO2, ou seja, aumentaram o condicionamento físico, sendo que, após programa de exercício contínuo, houve melhora em 10,3% do condicionamento cardiorrespiratório. Já o treinamento intervalado aumentou em 19,4%. Então, em comparação ao exercício contínuo, o exercício intervalado parece ter um efeito melhor sobre a aptidão cardiorrespiratória. O treinamento intervalado, pensando no músculo esquelético, ele vai aumentar significativamente os níveis dessa proteína chamada de PGC1-alfa, que contribui para a biogênese mitocondrial. E esse é um aspecto importante porque a via aeróbica de fornecimento de energia ela acontece dentro da mitocôndria, né? Também foram observados aumentos de até 73% na liberação e recaptação de cálcio no retículo sarcoplasmático, que é muito mais da fisiologia do exercício, mas dizendo que eu vou ter uma melhora, por exemplo, na velocidade, na qualidade da contração muscular quando eu promovo esse tipo de treinamento. Modificações na concentração total de mioglobina e na oxigenação tecidual foram observadas no exercício intervalado, mas não no exercício contínuo. A mioglobina é o transportador de oxigênio lá dentro do tecido da célula muscular, né? Quando eu penso no miocárdio, no sistema circulatório, observou-se aumento na disponibilização de óxido nítrico em resposta ao exercício intervalado em comparação ao exercício contínuo. O óxido nítrico vai ser importante porque é um gás vasodilatador, né? Facilitando o fluxo sanguíneo. Houve melhora no status antioxidante, no volume de ejeção, na velocidade do fluxo sistólico e no volume diastólico final, inclusive em indivíduos hipertensos controlados. Então, resultados positivos no sistema circulatório, inclusive em indivíduos hipertensos. E também a aderência ao programa de treinamento, porque uma característica do treinamento intervalado é que eu consigo realizar o exercício em menos tempo em comparação ao exercício contínuo. Então, pelo fato de se apresentar como uma estratégia de treinamento, que, comparado aos modelos tradicionais, pode ser realizada em períodos mais curtos de tempo, e sem necessariamente a necessidade constante de equipamentos, as pessoas costumam aderir mais ao programa de treinamento, porque boa parte das pessoas que não fazem exercício alegam falta de tempo. E se a gente conseguir apresentar uma estratégia que diminua o tempo necessário para a prática, isso pode aumentar a aderência. Foram observados aumentos na qualidade de vida, bem como redução dos níveis de ansiedade e depressão para as diferentes modalidades de exercício, só que a realização do exercício intervalado se mostrou menos monótona e mais prazerosa, também aumentando a aderência. E mais uma coisa, ansiedade e depressão, elas são relacionadas, por alguns autores,
aumento de consumo de alimentos com alto teor de gordura e açúcar, também contribuindo para os fatores de risco da síndrome metabólica. Especificamente sobre os fatores de risco cardiometabólico, observou-se redução tanto da pressão arterial sistólica como da diastólica, redução dos níveis de LDL e aumento de HDL, melhora da sensibilidade à insulina, melhora na função das células beta do pâncreas, redução da glicemia de jejum e redução dos níveis de transportadores de ácidos graxos e também da fatty acid sintase, que são proteínas marcadoras de lipogênese, ou seja, de criação, né, e acúmulo de gordura. Todos esses fatores relacionados à síndrome metabólica. Só que quando a gente pensa no exercício intervalado, principalmente de alta intensidade, a gente vai observar as precauções, né, a sobrecarga articular, limitações mecânicas ocasionadas pela obesidade. Às vezes a circunferência de cintura é tão grande que ela dificulta a realização correta de alguns movimentos. A hipertensão arterial, o exercício por si só, ele é um fator que costuma elevar a pressão arterial durante a prática. Se o indivíduo já apresenta hipertensão arterial por conta da síndrome metabólica, eu preciso observar isso com cautela e monitorar essa variável. E também se ele faz uso de medicamento hipoglicemiante oral ou insulina, para diminuir o risco de uma hipoglicemia durante a sessão de exercício. Alguns fatores que vão ser intervenientes, aí realmente já na nossa última curva, pessoal, já chegando aí na reta final, são a continuidade do treinamento e a individualidade biológica. Quanto à continuidade do treinamento, o que esse estudo aqui observou? Em relação ao tecido adiposo de ratos, isso foi feito em laboratório, eles compararam, depois de algumas semanas, a característica do tecido adiposo de ratos sedentários, de ratos que começaram e terminaram um programa de exercício físico e ratos que começaram o programa de exercício físico, interromperam na metade e depois pararam de treinar completamente. E olha só a característica do tecido adiposo. Os ratos que interromperam o programa de exercício físico apresentaram modificações no metabolismo e na característica do tecido adiposo. Então, isso aqui foi curioso e, na época, foi até controverso, publicado lá em 2003, que, nesse estudo aqui, eles demonstraram que talvez começar o exercício e parar, depois começar o exercício e parar, para algumas características do tecido adiposo, é tão ruim quanto você ficar sedentário, que o ideal é você manter a continuidade do treinamento, tá? E um outro fator que vai interferir é a individualidade biológica. A gente precisa entender que, apesar de sermos da mesma espécie, cada um de nós vai apresentar características que são totalmente individuais. E, com isso, cada um vai responder de maneira diferente aos estímulos impostos pelo treinamento. Então, para que a gente possa maximizar os resultados, dar continuidade ao progresso, eu preciso planejar esses estímulos de exercício exatamente de acordo com a característica individual da pessoa. Essa resposta ela vai ser influenciada tanto pela carga genética como pelas experiências adquiridas ao longo do estilo de vida. Uma forma de se estudar isso é a chamada dermatoglifia, que é a análise
de padrões presentes nas nossas impressões digitais, que dependendo das características desses padrões, a resposta daquela pessoa ao exercício vai ser diferente. Então, essa é uma avaliação dermatoglífica, uma avaliação da impressão digital, com base nas características das impressões digitais, da quantidade de linhas e dos padrões que são encontrados. A gente consegue aqui, eu também trabalho com esse tipo de avaliação, eu consigo, por exemplo, indicar para que distância de corrida esse indivíduo está mais preparado, de acordo com a sua individualidade biológica. Por exemplo, esse indivíduo aqui, dessa avaliação que eu fiz, ele não responde bem a provas longas de corrida. De acordo com a individualidade biológica dele, o melhor rendimento para ele vai ser em prova perto ali de 11 quilômetros. Depois, ele já começa a cair. Além disso, eu consigo apresentar aqui para ele um gráfico das potencialidades físicas. Pela individualidade biológica, pela sua característica individual, ele vai responder melhor a atividades que demandam a velocidade, a potência. Por exemplo, aqui, as provas de 11 quilômetros aproximadamente, elas vão ser concluídas aproveitando esse potencial que ele tem para velocidade, e não é interessante que elas sejam tão longas, porque ele apresenta só 55% de potencial para desenvolvimento da resistência. Então, com base nessas características individuais, eu vou prescrever o exercício visando aquelas qualidades em que ele tem maior potencial de desenvolvimento, e com isso os resultados vão ser melhores. A dermatoglifia, ela também vem sendo utilizada para identificação, dentre outros fatores. Já tem trabalhos com diabético do tipo 2, indivíduos diabéticos do tipo 2 apresentam características nas impressões digitais que indivíduos que não são diabéticos do tipo 2 apresentam. Adolescentes com sobrepeso e obesidade apresentam marcas na impressão digital que adolescentes com peso normal não apresentam. Então, já se fala em identificação da obesidade em crianças e adolescentes por meio da impressão digital. Eu consigo avaliar pela impressão digital se aquele indivíduo tem um alto potencial para desenvolvimento de obesidade, por exemplo. Turma, quais as mensagens que eu gostaria que nós levássemos para casa, já que eu já estou aqui falando há 2 horas, né? Que, independente de como a gente vai chamar, se é síndrome metabólica ou se é risco cardiometabólico elevado, a questão é que o risco para a saúde do indivíduo fica muito alto quando essas condições se apresentam. Isso vai contribuir para as taxas de mortalidade, e um grande problema que a gente não se aprofundou é que isso tem sido observado em idades cada vez mais precoces. Não sei se vocês têm conhecimento de alguém próximo de vocês, mas adolescentes já utilizando terapia medicamentosa para diabetes do tipo 2, em função, dentre outras coisas, da obesidade. Então, a síndrome metabólica, o risco cardiometabólico elevado, ele pode ser muito prejudicial para a saúde e aumentar o risco de morte por todas as causas nesses indivíduos. E que o ideal seria a prevenção, né? Principalmente pela alimentação adequada, como pela prática regular de exercício físico, quando não for possível, aumentar pelo menos os níveis de atividade física na nossa rotina diária.
dentre as opções que nós temos para terapia, a gente vai ter ali tanto a parte nutricional, a parte medicamentosa, a parte cirúrgica, apesar de não ter abordado o aspecto psicológico, o tratamento psicológico é muito importante nesse sentido, e que o exercício físico regular, ele também vai ser muito importante tanto na prevenção como terapia da síndrome metabólica, em suas diferentes modalidades. Nós vimos que, apesar de um método de treinamento ou uma combinação de modalidades poder trazer melhores resultados, acho que a principal mensagem é que qualquer coisa que se faça vai ser importante tanto para a prevenção e para a terapia. Até o último posicionamento da Organização Mundial de Saúde, ele utiliza exatamente essas palavras. Qualquer coisa é melhor do que nada. Pouco é melhor do que nenhum movimento. Tá? Então, qualquer que seja a modalidade de exercício adotada, desde que a pessoa sinta prazer e, com isso, aderência ao programa de treinamento, pode ser a melhor opção. Mas que o treinamento concorrente, ou seja, a combinação do exercício cardiorrespiratório com o exercício neuromuscular, apresentou os melhores resultados, e que também o treinamento intervalado de alta intensidade, ele pode também trazer efeitos benéficos sobre diversos parâmetros, incluindo aqueles do risco cardiometabólico, desde que as precauções que a gente comentou sejam adotadas. Aqui, algumas das referências utilizadas, os artigos em que o título do artigo, os autores e a revista que foi publicado estão apresentados aqui no slide, eu não coloquei. Aqui o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, que eu acabei de mencionar, e o meu agradecimento pela atenção de vocês. Reiterar que é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando a respeito desse tema tão importante, independente da nossa área de atuação profissional, e que aí estão os meus contatos, né? Tanto lá na rede social, lá no Instagram, como por e-mail, e me coloco à disposição de vocês para que a gente possa conversar, tirar possíveis dúvidas e esclarecer algum aspecto, caso seja necessário. Obrigado, Maico. Obrigado. Poxa, agora que eu vim aqui no chat, vocês estão falando bem de mim. Obrigado. Obrigado. Obrigada pela aula, professor. Legal, que bom que vocês gostaram. Então, obrigado. Assim, eu estou aqui tão envaidecido pelos elogios que eu quase esqueci de colocar a lista de presença aqui, o professor Stélio recomendou tanto. Então, eu vou colocar aqui no chat. Pronto, para vocês preencherem lá. Turma, muito obrigado, Maria. Obrigado mesmo. Então, assim, agradecer muito a participação de vocês, a presença hoje. Me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato por e-mail para tirar qualquer dúvida, solicitar algum material. Agora mesmo, eu já vou colocar lá na página da disciplina do Google essa nossa apresentação, para quem quiser fazer a leitura com mais calma, baixar os artigos, mas qualquer coisa é só me acionar por e-mail, adicioná-la no Instagram, que a gente fica em contato. Obrigado, Michael. Turma, então, se não há dúvidas para o momento, eu vou deixar vocês à vontade para desconectar, tá? E agradecer mais uma vez a participação de vocês, desejando também boas festas, tá? Bom final de ano aí para vocês, com muita saúde para vocês e também